Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Comemoramos hoje a festa de São Pedro e São Paulo. O dia correto é no dia 29, mas nós, por sermos uma solenidade importante e por não ser feriado neste dia, transferimos aqui no Brasil para o domingo, para darmos as devidas honras a esta festa. Esta festa de São Pedro e São Paulo, que são a coluna da igreja. Nesse dia 29, Roma comemorava o dia dos fundadores de Roma, Remo e Rômulo. E os cristãos pegaram esta data para colocar próprio a festa de São Pedro e São Paulo, que são a coluna da igreja, eles que sustentaram a igreja. Pedro como pedra fundamental da igreja, e Paulo como aquele que difundiu para todos os povos o Evangelho. Ambos morreram em Roma. E Jesus vai dizer no Evangelho que pergunta, mas quem é que dizem ser o Filho do Homem? E Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer a ele, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro é feliz porque foi revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias. Por isso, Pedro é importante. Quer dizer, Jesus elogia não pelo fato de Pedro ter respondido, mas pelo fato de que Deus revelou isto a ele. E porque Deus revelou isto a ele, por ele ser um homem de fé, é sobre esta fé que Jesus vai fundamentar a sua igreja. Então Pedro é aquele que deve fortalecer os irmãos na fé, fortalecer os fiéis na fé, os fiéis cristãos, na fé verdadeira,
em Cristo Jesus, porque nós acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. No Evangelho, apenas 3 vezes se fala na palavra igreja. Jesus instituiu em Pedro a sua igreja. Não constituiu em Lutero, não constituiu em outros a sua igreja, mas sobre Pedro construiu a sua igreja. Constituiu a sua igreja, isto é, aquela comunidade que ele estava formando, dando a ela Pedro como alicerce, como pedra, como rocha, para que Pedro firmasse eles na fé. E Pedro assumiu isso na sua vida, mas não tão cedo, não tão logo, porque Pedro ainda não tinha a força necessária para dar seguimento àquilo que ele deveria fazer. E Jesus vai dizer: eu te dou as chaves do reino, as chaves do reino. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus dará a ele a chave do reino, quer dizer, aquele que abre, que fecha. Só que Jesus vai dizer que ele tem o poder não de abrir e fechar somente, mas tem o poder de ligar e desligar. Isto é, ele tem a graça de interpretar a Sagrada Escritura, interpretar a vontade de Deus. Ele, a igreja, ele com a igreja é que tem o poder de dar o verdadeiro discernimento, a verdadeiro sentido da palavra de Deus. Tem o poder de ligar e desligar. E Pedro viveu a sua vida próprio procurando fazer essa vontade de Deus. Só que Pedro, se nós recordarmos, Pedro é aquele que negou Jesus por 3 vezes. É aquele que, diante da ameaça, fugiu. Diante de uma mulher que dizia: tu também é um deles. Ele falou: não, eu não sei, eu não conheço esse homem. Pedro é aquele que é fraco. Ele, apesar de ser firme na fé, ele é fraco diante dos homens. Só que o que o torna forte? O que tornou ele forte? Assim como todos os apóstolos que fugiram quando Jesus foi preso, o que é que tornou eles forte? Foi aquele dia em que, reunido, desceu sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas. Daí todos começaram a ir e a difundir o Evangelho, a proclamar a boa nova do Evangelho. Eles se tornaram livres. Com a força do Espírito Santo, eles tiveram a graça necessária para realizar nas suas vidas a vontade de Deus. E é isso que a confirmação, o sacramento da confirmação, da crisma, realiza nas nossas vidas. Ela nos dá a graça necessária para podermos realizar na nossa vida a vontade de Deus, para podermos ser verdadeiros cristãos. Para sermos verdadeiros cristãos, é claro que isso, se nós não colocamos resistência ao Espírito Santo,
se nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, se nós acreditamos, se nós confiamos. Então o Espírito Santo, na confirmação, ele vem não só fortalecer, ele vem nos dar uma graça a mais, para podermos de fato sermos verdadeiros cristãos. Por isso que é importante recebermos o crisma, o sacramento da confirmação, em que infelizmente muitos hoje não querem receber. Acham que é um sacramento secundário, que não tem tanta importância, e por isso que acabam não sendo bons cristãos, porque não procuram se fortalecer com a graça de Deus, com aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá todas as possibilidades para nos tornarmos bons cristãos, só que nós não vamos atrás. Nós sempre colocamos empecilhos, fazemos toda a força para sermos bons profissionais, para sermos bons estudantes. Alguns fazem toda a força para ser ricos, infringindo até a lei de Deus, sendo pessoas até desonestas para alcançar o seu objetivo. E nós que temos um objetivo sublime, que é a santidade, que é permanecer com Deus, que é estar com Deus, que é buscar a Deus durante a nossa vida, nós não pegamos tudo o que Deus nos dá para nos tornarmos cristãos. E se pegamos, muitas vezes não tomamos consciência, não deixamos o Espírito agir na nossa vida, nos entregamos fácil ao pecado, nos entregamos fácil às ilusões deste mundo, às ideologias que nos afastam de Cristo, e por isso não vivemos bem a nossa vida, não nos tornamos aquilo que Cristo deseja para nós. Paulo também, pensando de fazer bem, estava perseguindo os cristãos, e eis que ele caiu do cavalo. Aliás, não se sabe se era do cavalo, mas ele caiu, indo para Damasco, e nessa caída ele se tornou cego, teve uma experiência de Cristo, e depois, ele já adulto, veio Ananias e o batizou, e ele recebeu também o Espírito Santo, para que pudesse proclamar o Evangelho a todas as criaturas. Se tornou livre de uma ideologia, se tornou livre de uma crença errada, se tornou livre para fazer a vontade de Deus. Cristo deu a ele a graça de enxergar ao próprio Cristo pela fé, e fez com que ele desse o mesmo testemunho que Pedro. Jesus os tornou ambos livres, os dois tornou eles livres, Pedro e Paulo, só que não os livrou da morte, não os livrou da morte, eles morreram, só que se tornaram homens livres, porque não tinham mais o medo, não tinham medo de sofrer por amor a Cristo, não tinham medo de perder as suas vidas. O amor pelo Evangelho, por Cristo, era maior. Eles desejavam proclamar a fé em Jesus Cristo. Eis que nós nos tornamos, com a graça do Espírito Santo, com o dom da confirmação, do sacramento da confirmação, podemos nos tornar homens livres, nos tornamos homens livres.
Homens que são capazes de realizar nas suas vidas a vontade de Deus. Precisamos nós acreditar, precisamos nós crer, precisamos nós valorizarmos, precisamos valorizar aquilo que Deus nos dá, porque Deus, Ele está conosco e Ele quer livrar-nos da cegueira das ideologias. Ele quer nos livrar do medo da morte e do medo das pessoas, do medo dos vírus, das doenças, porque nós estamos aqui para conhecer, servir, amar nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E nós daqui vamos alcançar o objetivo nosso, que é estar na sua casa, entrar na sua morada, permanecer com Ele por toda a nossa vida, porque essa vida é passageira e essa vida serve para que nós possamos conhecer verdadeiramente aquele que nos criou e que prepara para nós uma morada eterna. Por isso não devemos ter medo, devemos confiar na graça de Deus na nossa vida, na força de Deus na nossa vida, na ação de Deus na nossa vida. Nós simplesmente às vezes não damos a devida proporção, porque muitas vezes nós não sentimos, então pensamos que Deus não está agindo no nosso meio, não está agindo na minha vida. Só que nós não somos pessoas de sentimentos, somos pessoas de fé, e a fé é concreta. A fé é algo que eu devo demonstrar na minha vida. Eu devo assumir o sacramento do batismo, da confirmação, o batismo, o sacramento da Eucaristia, na fé, não no sentimento. Na certeza que Deus está comigo, o sacramento do perdão, da penitência, da confissão, na certeza de que se eu me arrependo verdadeiramente, Deus me perdoa, porque Deus quer me perdoar, porque quer que eu caminhe para Ele, Ele quer me salvar, a ponto de ter enviado o seu Filho para morrer por mim, para morrer por nós. E às vezes parece que são coisas que nós não acreditamos profundamente. Eis que o Senhor hoje nos pede para confiarmos em Deus, acreditarmos em Deus. Vemos nesta fé de Pedro e Paulo e procuremos perguntar como está a nossa fé. Nós somos chamados a ser parte desta igreja fundada na fé de Pedro, que acredita que Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Filho do Deus vivo, que pode tirar-nos da miséria da nossa incredulidade, que pode nos ajudar a caminhar cada vez mais para Ele, que pode fazer de nós pessoas tementes, Ele pode fazer de nós pessoas fortes, porque a graça de Deus em nós pode realizar muitas coisas. Precisamos deixar com que a graça de Deus haja na nossa vida e viver desta graça de Deus, porque assim nós seremos testemunhas do Evangelho. Não teremos mais medo, mas teremos a fé, a força da fé do nosso lado. Que o Senhor nos ajude nesse dia
a permanecermos fiéis com Cristo, fiéis na sua igreja, na igreja que Ele fundou, na igreja que segue aquilo que Ele disse, aquilo que Ele pretende para cada um de nós, que é conduzir-nos à salvação com Ele, porque Ele é o único Senhor da nossa vida. Que possamos caminhar com Ele, acreditarmos até o fim, e que o Senhor nos conduza e nos livre de todo o mal.